Eu quero então ler a palavra de Deus junto convosco. Está registrado então no livro dos Salmos, de número 125, conhecidíssimo de todos os irmãos, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amados irmãos, este Salmos 125 intitula-se A Segurança daqueles ou daquele que confia em Deus. Este salmo é de encorajamento ao povo de Deus. Seu objetivo é animar o coração do crente no momento das adversidades. Este salmo era usado pelos peregrinos quando se dirigiam a Jerusalém para as festas ordenado pela lei de Moisés, principalmente 3 vezes ao ano, eles faziam esta peregrinação. A festa da Páscoa, que recordava a saída do povo de Israel do Egito. A festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, 7 semanas após a Páscoa. A festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, que recordava a peregrinação de Israel no deserto, também conhecida como Sucote, festa das cabanas, que era feito 6 meses depois da Páscoa. Não podemos afirmar com certeza o autor destes salmos. Alguns estudiosos arriscam pelos traços que pode ser um Salmos de Davi, mas isto é somente pelos traços, porque a lógica não podem afirmar ou confirmar que este é um Salmos de Davi. Diz um historiador que Davi, quando caminhava pelo seu palácio, ao abrir a sua janela e sair à sua sacada, ele avista os montes de Sião. Então diz que ele cita estes salmos. Mas se nós trazermos para a lógica, nós vamos ver que na época que era localidade conquistada por Davi, mas até o século IV, esta cidade era chamada Cidade de Davi. Então a maior lógica do autor deste salmo seria dos tempos de perseguição de Israel. Aqueles tempos em que os estrangeiros governavam Israel e faziam-o sofrer, colocando em prisões e até mesmo em trabalhos forçados, tomavam suas terras. Então a lógica nos traz mais para que o autor seja deste tempo,
e o seu cântico era para encorajar e animar aqueles que viviam este momento. O Salmo 125 é um salmo de fé, é o cântico de Sião, é o 6º salmo que chamamos salmos de romagem ou de romaria, que quer dizer peregrinação. Podemos chamar também de salmos de ascensão, ou como diz aqui, os títulos, cânticos dos degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Mas hoje o Espírito Santo nos traz esta palavra para nosso consolo, para encorajamento, enquanto aqui estamos peregrinando rumo a Jerusalém Celestial, principalmente neste momento de dificuldade que estamos passando, neste momento em que estamos enclausurados em nossas casas, onde as notícias que soam são notícias que às vezes trazem um certo temor, muitas delas às vezes apenas só com este objetivo, para trazer temor, para trazer medo, para trazer angústia. Mas o Espírito Santo, ele vem com uma palavra que realmente adentra os nossos corações, para nos encorajar nestas horas mais difíceis, dizendo: os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A estrutura do Salmo 125 é a seguinte: primeiro, a celebração da proteção de Deus sobre os justos, que está no versículo 1 e o versículo 2. A declaração, segundo, a declaração de que o poder dos ímpios não durará. Repito, para que você entenda e se encoraja na palavra desta noite. A declaração deste salmo é que o poder dos ímpios não durará, não perdurará. Terceiro, está falando sobre a oração dos retos. Este salmo te encoraja, querido irmão, você que tem buscado a justiça, você que tem buscado a retidão, quem sabe até mesmo você se indaga, neste momento indagando até o próprio Deus. Mas deixa eu dizer para você que este salmo está te encorajando, e está dizendo que a oração dos retos, a oração dos fiéis, está sendo ouvida pelo Senhor, pode ter certeza disso. E o quarto objetivo, ou quarta estrutura destes salmos, está na maldição contra os perversos e a convocação da paz em Israel. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor. E neste texto nos está advertindo a confiarmos no Senhor. Esta palavra, os que, ela está falando com todos aqueles que põem a sua confiança no Senhor. Confiança é a convicção, é a segurança, é a firmeza de que você coloca a sua crença e tem a convicção de que será atendido. E tem aqui as promessas que fala: não se abala, mas permanece. Abalar, tremor, comoção, oscilação. Se você está firmado na rocha que é o Senhor Jesus, pode ter certeza que as tempestades da vida, as agrúrias da vida, a situação dos dias em que estamos passando, não vai te abalar. E diz mais: permanecer é duradouro, conserva,
Deixa eu dizer para você que confiar no Senhor não é somente nós dizer que cremos, não é somente o falar, não é somente nós sermos pregadores da palavra de Deus. Confiança é mostrar através das nossas atitudes, viver a palavra, andar por a palavra e mostrar que realmente a nossa confiança está no Senhor. Nesse versículo eu vejo 3 promessas. Primeiro, serão como montes de Sião. Estamos falando em um monte e estamos falando em algo firme. O monte de Sião, monte, aquilo que não sai do lugar, aquilo que permanece, firmeza, vai passar as tempestades da vida, vai passar as provações, vai passar as horas difíceis, as notícias não são boas, as notícias vêm, às vezes, para aterrorizar, mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, monte que está firme. O Senhor, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, aí na sua casa onde você está, fique firme, por mais que as notícias chegam aos teus ouvidos, que abalam o teu coração, que quem sabe traz certa angústia, certas preocupações, porque somos seres humanos, como não vamos nos preocupar? O dia de amanhã, ficamos pensando como será, mas o Espírito de Deus está nos dizendo, vamos permanecer firme, como monte que não se abala com as tempestades e as agrúrias da vida. Segundo, há uma promessa dizendo que não se abala, não muda, não perde a sua fé. Como acabei de dizer, as notícias são para abalar mesmo. As notícias são para trazer angústias e tristeza. Mas os que confiam no Senhor não se abala, não muda a sua posição, não muda o seu caminhar, não muda a sua decisão. Se o Senhor te chamou, creia, porque o Senhor cumprirá as suas palavras na sua vida. E o terceira promessa deste versículo, permanece para sempre. Conserva-se no que é. Nos conservamos naquilo que aprendemos, porque nós temos convicção de que o Senhor Jesus Cristo está conosco para nos abençoar e para entrar com providência no momento dele, no momento certo, para nos abençoar. Gostaria ainda de falar sobre este texto, 3 atitudes nesse versículo que devemos ter. A primeira atitude, nestas horas, que este versículo nos ensina, é lembrar das promessas de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, e o versículo de número 33, diz assim: passará os céus e a terra, mas as palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, não passarão. Lembramos das promessas de Deus na nossa vida. Quem sabe você está aí no seu lar dizendo, tudo está acabado. Todos os meus projetos, tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu tinha no coração, tanto na minha vida secular como na minha vida ministerial, tudo acabou. Pois eu vou dizer para você, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, lembra-te das promessas de Deus na tua vida. Só há um jeito destas palavras, dessas promessas não ser cumprida, é se você não quiser. Só nós temos o poder de interromper as promessas de Deus na nossa vida. Se nós nos colocarmos firmes,
se nós nos colocarmos sem abalar-nos, se nós permanecermos naquilo em que o Senhor Jesus Cristo nos convocou, tenha certeza que as promessas dele serão cumpridas, tanto nos dias bons ou nos dias maus, porque o Senhor Jesus, ele é poderoso. Passa os céus, passa a terra, pode passar tudo nesta vida, mas as palavras do Senhor, as promessas de Deus, não passarão na sua vida. Segundo atitude que nós precisamos ter, e que estes salmos nos ensina, é o nosso clamor, é a nossa oração. Carta a Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 16, a parte B, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há umas traduções da Bíblia, uma tradução da Bíblia que diz assim: a oração eficaz de um justo pode muito em seus efeitos. Então não te canse de orar, não te canse de falar com Deus, não te canse de pedir para Deus. Se você, justo de Deus, se você que pratica a justiça, que está clamando, está falando com Deus, que está buscando a presença de Deus, se a saída não está através das nossas orações, aonde vamos encontrar a saída? Portanto, essa é uma atitude que nós não devemos desvalecer. Aí na nossa casa, aonde estamos, você que está na sua casa, não desvaleça na oração. Fale com Deus, busque a presença de Deus, apresenta para Ele os problemas e as necessidades, faça deprecações, faça súplicas, ações de graça, faça orações, que é você levar o teu sentimento, aquilo que você sente no teu coração, ao Senhor Jesus. Faça intercessões, mas não te canse de orar. Terceira atitude que nós precisamos nestas horas, e este Salmos está nos ensinando e nos advertindo nestes momentos difíceis, é que devemos ficar atento contra as tentações e o risco de desviar-nos dos caminhos de Deus por conta das adversidades e provações. Os Salmos está nos advertindo-nos a ter cuidado nesses momentos em que o inimigo pode aproveitar-se disto e nos oferecer os seus manjares, que talvez aos olhos humanos, quem sabe resolva, quem sabe aos olhos humanos parece nos agradar, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos ter cuidado neste momento, de não desvalecer da fé, continuarmos firmes, tendo cuidado, passarmos por cima das tentações, não desviar o nosso caminho, porque o Senhor Jesus traçou o caminho para mim e para você, para caminharmos até a Nova Jerusalém, o lugar onde o Senhor Jesus preparou para mim e para você. E muito pronto, nada disso que estamos vendo vai acontecer. As dores, as angústias, as tristezas, tudo isso vai passar. E nós vamos estar em comunhão com o dono das nossas vidas, chamado Jesus Cristo, com o nosso Pai Celestial, e eu e você nos confraternizando no lugar a qual o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você. Carta a Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, está escrito: bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Há promessas do Senhor Jesus para a tua vida. Não esqueça
vamos ficar firme nas promessas do Senhor. A importância de nós confiarmos no Senhor, estes salmos nos deixa bem claro a importância dos filhos de Deus confiar nele. Porque, em primeiro lugar, a confiança nos traz firmeza. Aquele que confia no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Este contexto está nos dizendo que a confiança nos traz firmeza. Golias, o filisteu, confiava no seu tamanho, por ser gigante, confiava nas suas armas, mas a sua confiança não lhe trouxe sucesso. Davi lhe venceu. O menino Davi lhe venceu. Zerá, o etíope, tinha um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Estava confiante na sua vitória pela quantidade de homens e pelas forças das suas carruagens, mas acabou sendo derrotado por um exército de 580 homens, liderado pelo rei Asa. A confiança de Asa estava no Senhor. A confiança de Davi estava no Senhor. Diz o profeta Jeremias, em uma dos seus escritos: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, pois é como jumento no deserto, e não verá vir bem algum. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, em terras salgadas e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Jeremias 17, versículos 5 a 8. Quem sabe estamos vivendo em momentos de sequidão. Quem sabe estamos vivendo em momentos cruéis. Mas deixa eu dizer para você, os que confiam no Senhor é como a planta plantada junto às águas. Suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Aquele que confia no Senhor, nos ensina o salmista, que a confiança nos traz proteção. Diz a Bíblia, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. O homem que confia no Senhor pode passar por momentos de insegurança, assim como Jerusalém, que apesar de estar rodeadas por montes, sempre corria risco de ser atacadas por inimigos. Contudo, ela estava protegida. O apóstolo Paulo passou por momentos de aflição, mas a sua convicção no Senhor, a sua confiança era segura. Ele
escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12, dizendo: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este Salmos também nos diz que a confiança traz vitória, porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. Na vida cristã podemos experimentar momentos aparentes de derrota, contudo, tais momentos contribuem para o nosso envolvimento com o Senhor. Quem sabe estes momentos é momentos de nós refletirmos, é momento de nós pararmos um pouquinho para pensar, porque a permissão é divina, sabemos disso. Quem sabe nós tínhamos deixado de orar, quem sabe nós tínhamos deixado de falar a verdade, quem sabe muitos já tinham deixado de viver a verdade, quem sabe os caminhos já não eram mais o mesmo, os caminhos tortuosos estavam sendo palmilhados. Então, o Senhor Deus permite tais coisas para que possamos nos despertar. Não vamos muito longe, mas estamos vivendo em dias em que os homens parecem que perderam o temor a Deus, parece não, perderam o temor a Deus, onde brincam com Deus como se Deus fosse um moleque qualquer, usam o nome do Senhor Jesus Cristo como se Jesus fosse simplesmente alguém. Esqueceram do poder do Senhor Deus, esqueceram que Ele é o Supremo e com Ele não se brinca. Quem sabe esqueceram-se do verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho que transforma. Quem sabe os homens estão usando este Evangelho para benefícios próprios, para fama, para dinheiro, para benefícios seus e não mais do reino. Quem sabe esqueceram-se do reino de Deus nesta terra. E quem sabe esqueceram que estamos trabalhando para o reino dos céus, não é para o reino de homem. Mas aproveitamos então este momento, e este Salmos está nos advertindo isto, para podermos refletir um pouco, olharmos para nós, para a nossa vida, por onde estamos andando, o que estamos fazendo. Quem sabe Deus está terceirizado, Deus está sendo deixado de lado. As famílias, quem sabe, está preparando os filhos para ficar no mundo. Tem sonhos com os filhos para tudo, para as profissões, para ser alguém, mas esqueceram de investir o reino de Deus, o reino dos céus na vida dos filhos. Mas hoje, Deus está te dando uma oportunidade aí na sua casa, de você chamar os seus filhos e dizer para eles: precisamos estar mais perto de Jesus. Quem sabe o teu filho não sabe ainda que Jesus está voltando, porque muitos dos homens hoje já não pregam mais a volta de Jesus, porque não creem mais na volta de Jesus. Mas hoje, o Espírito Santo está nos advertindo. Os dias em que estamos vivendo, o Espírito Santo está nos advertindo. Está dizendo: Jesus está voltando e Ele está perto. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Creiamos no que Deus está fazendo para as nossas vidas.
colocamos a nossa confiança no Senhor, vamos fazer como os homens da Bíblia, como Davi, que nas suas horas amargas e difíceis, mas mesmo assim, ele cantava e dizia: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quem sabe Salomão, nas suas sábias palavras, nos seus poemas, em Provérbios capítulo 16 e o versículo 3, confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isaías escreveu no seu livro profético, dizendo assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, dizendo assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E encerro aqui com as palavras de Jeremias, que dizia, que escreveu assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Quero convidar você nesse momento, meu irmão, depois desta reflexão da palavra de Deus, guardamos no coração, eu quero convidar você aí na tua casa, onde você está, para nós falarmos com Deus. Vamos orar. Quem sabe você precisa fazer um novo propósito diante do Senhor. Quem sabe você que está retrocedido, quem sabe você está desviado, quem sabe você está parado dos caminhos do Senhor. Esse é o momento de você fazer um propósito diante dele. Esse é o momento de você voltar para os braços do Senhor Jesus. Quem sabe você que precisa renovar a tua aliança, você que já esqueceu, já deixou as agrúrias da vida te abalar, e a tua vida espiritual já não é mais a mesma, você já não ouve mais Deus falar, você já não sente mais a presença de Deus na sua vida. Quem sabe você vinha assim aos cultos, um culto, segundo culto, terceiro culto, mas é apenas um assistente. Não tem desejo de adorar, não tem desejo de orar hoje. Aí, aonde você está, o Senhor Jesus está te dando esta oportunidade de você fazer um propósito com Ele e renovar o teu propósito com Ele, abrir o teu coração e te entregar, tê-lo Ele como Senhor. Quem sabe você está ouvindo esta live, está vendo esta live e não aceitou Jesus como Salvador. Este é o momento de você dizer aí, você e Deus. Não esqueça que Ele está te ouvindo. Não esqueça que os céus se abrem diante do teu propósito, diante do teu coração. Faça o teu propósito diante dele, entrega a tua vida, tenha Ele como Senhor. A partir do momento que você entregar a tua vida a Ele, não esqueça que Ele passa a ser o teu Senhor. Ele te comanda, Ele te manda. Senhor quer dizer proprietário, dono. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, você passa a dizer: você é o proprietário da minha vida, você é dono da minha vida, e dono manda, comanda, diz que sim e diz que não. E nós precisamos entender isto. Isto é verdadeiramente entregar-se ao Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de tua presença, Senhor, neste culto, Senhor Jesus, online, de terça-feira, aonde, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão lá nos seus lares, na sua casa. Te dou graças, Senhor, pela vida daqueles, Senhor Jesus, que deixaram lá os seus aposentos e vieram aqui, Senhor Jesus Cristo, para organizar os poucos irmãos que aqui estão, que vieram para organizar esse trabalho.
Senhor Jesus, o Senhor cuida deles, o Senhor guarda eles, o Senhor cobre no teu sangue, Senhor. O que estamos fazendo, Senhor, estamos marcando os portais dos nossos lares com o sangue do Cordeiro através da oração. E assim o Senhor tem feito, Senhor, com aqueles que estão na labuta. Jesus, Senhor, alguém fazendo um propósito diante do Senhor. Alguém que está abrindo o coração, quem sabe alguém que já está de joelhos dobrado, inclusive, se prostrando diante de Ti, Senhor, entregando o seu coração, renovando os seus propósitos, renovando uma aliança contigo. Eu quero te pedir, Senhor, atenda a sua oração. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, porque é o teu Filho, e que possamos, Senhor Jesus, não somente por palavras, mas também, Senhor, por atitudes, mostrar que confiamos em Ti e somente em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pastor Wellington.